Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, nos submetemos à tua autoridade, à tua atuação em nós, pelo teu Santo Espírito. E te pedimos nessa noite, Pai, entendimento, espírito de revelação, de sabedoria, para compreendermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esse texto é um texto muito marcante na minha vida. Minha esposa sabe muito bem. Hoje a gente completa 12 anos de casado e Eclesiastes 11 nos acompanha desde esses 12 anos. Foi uma confirmação que Deus nos deu. E esse texto, especificadamente o versículo 5 que nós lemos, ele traz uma profundidade extrema. E o tema dessa mensagem é limitado para entender. A nossa pequenez, a nossa limitação, a nossa mente não consegue acompanhar a mente do Senhor. Os caminhos do Senhor são muito maiores e muito melhores do que os nossos. Os caminhos do Senhor são perfeitos. O Senhor é bom, justo e fiel. Ele continua bom, Ele é imutável, Ele não muda. E esse texto começa: você não sabe, assim como não sabe qual o caminho do vento. E é algo muito intrigante para nós. De onde o vento vem? Para onde o vento vai? Nós sabemos que o Senhor mesmo estabeleceu todas as coisas. E a Bíblia relata de 4 anjos nos 4 cantos da terra que governam o vento. Então, o vento sopra onde ele quer pela autoridade de Deus. Deus, ele envia os seus ministros, os anjos, para cumprir o plano do Senhor, os propósitos do Senhor. Mas não somente como é o caminho do vento, mas como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. E a minha irmã está com 8 meses já de gestação, a minha irmã Raquel. Nós temos também aqui na nossa igreja, Carisma de Campos, a nossa irmã Érica, que também está com 8 meses de gestação, está quase ao ponto de dar à luz. Que Deus te abençoe, minha irmã Raquel, você, Érica, e a todas as mães que estão grávidas neste momento tão difícil, um momento em que a sociedade está enfrentando, mas tenha fé no Senhor, Ele está cuidando de cada um de nós, Ele não perdeu o controle. E assim, da mesma forma que esse milagre da vida acontece na barriga desta grávida, e no meio da água os ossos começam a se formar, assim também nós não sabemos as obras de Deus, que faz todas as coisas. Quando nós pensamos um pouquinho sobre a gestação, nós podemos entender o quão é sobrenatural, é algo que é divino, não tem como explicar, a não ser submeter e crer que é de Deus. Ele dar a vida, Ele dá pela sua palavra, pelo poder da sua palavra, e não somente gerar um corpo, mas possuir ali um espírito. E é claro que só o Deus Todo-Poderoso pode soprar o fôlego de vida, tornar a alma vivente a um corpo. E o Senhor, Ele nos aponta um nascimento de uma forma tão poderosa, uma forma bíblica tão poderosa, que no meio da água essa vida é gerada. Isso aponta para um batismo. Nós nascemos de novo quando entendemos
os nossos pecados e reconhecemos que precisamos do perdão de Deus. E quando cremos em Jesus Cristo, no seu único e suficiente sacrifício, de uma vez por todas, Ele nos dá uma nova vida, através do batismo nele, nas águas, o batismo de arrependimento e o batismo no Espírito Santo. Abra comigo também em João capítulo 3. Jesus foi explicar detalhadamente a um certo fariseu chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. João capítulo 3. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Nicodemos aqui ainda não tinha entendido que Jesus estava explicando aquilo que você e eu já entendemos. E ele pensou: cara, será que velho eu preciso voltar à barriga da minha mãe? E eu gosto de brincar que tem muito adulto querendo voltar para a barriga da mãe, querendo se esconder dos problemas, mas nós já nascemos para a maturidade. É tempo de enfrentarmos os nossos medos, os nossos desafios, enfrentarmos em perseverança naquele que é poderoso e fiel, o nosso Senhor Jesus, que nos fez nascer de novo, dele, da sua vontade e do seu amor, para ter bom ânimo. A alegria do Senhor está sobre nós. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E a alegria é um fruto do Espírito. Se você ainda não sente a alegria que você procura, experimenta mergulhar um pouco mais fundo no Espírito. O Espírito de Deus traz alegria na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo. E não tem como mais conter essa alegria, e o nosso rosto ele é transformado. Amém? Porque o espírito alegre aformoseia o rosto. E nós podemos desfrutar dessa alegria no Espírito Santo. Mas continuando aqui essa conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus responde: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode agora entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Aleluia. O texto que nós lemos em Eclesiastes 11, o autor ali, Salomão, o homem mais sábio de toda a terra que já existiu, ele vai falar: olha, não tem como saber os planos do Senhor, não tem como saber o caminho do vento, mas eu quero te dizer no nome de Jesus, que no Espírito nós sabemos da onde nós viemos e para onde nós vamos. Amém? Mas quando somos guiados pelo Espírito, a minha vontade precisa morrer, os meus desejos precisam morrer, para agora eu ser novamente guiado, ser guiado pelo Espírito de Deus. Hoje eu estou aqui em Campos, amanhã eu já não sei para onde eu vou, mas onde Ele me mandar, eu vou. E se hoje Ele me chamar para estar para sempre com Ele, eu vou feliz. Parece
muito terrível, irmãos, lidarmos com a perda, com a morte, e realmente nós não fomos preparados para isso, mas nós podemos crer numa vida eterna que Ele mesmo prometeu, e o Senhor Jesus já provou isso. Ele ressuscitou primeiro, e Ele nos prometeu que um dia nós iremos ressuscitar com Ele. Ele é o dono da vida. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto. E esse texto belíssimo vai dizer: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E é justamente isso, irmão. Eu quero proclamar a vida que há em Jesus. Ele é a própria vida. Mas necessário é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Que coisa poderosa é o privilégio de uma mãe gerar um filho, né? Você que é mãe, e se você aí está me vendo, ouvindo, é porque alguém te concebeu, e isso tem uma intenção. Deus é o Deus Todo-Poderoso, soberano, que nos gerou antes mesmo da nossa mãe pensar sobre nós. Fomos gerados no Senhor, dentro do Espírito dele, e agora sim, uma oportunidade de viver sobre a terra. O Senhor, Ele escolheu a sua família, a minha família, para virmos nessa terra e cumprir os propósitos que Ele mesmo estabeleceu. O Senhor, Ele tem tudo escrito no seu livro. Ele tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável para realizar na minha e na sua vida. Abra comigo Eclesiastes novamente. Agora no capítulo 3, está escrito: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. O Senhor, Ele estabeleceu todas as coisas para o seu propósito, para estabelecer o seu plano. E nesse tempo que se chama hoje, o Senhor nos dá a oportunidade de entender os seus planos, os seus propósitos, porque o Senhor nos dá uma oportunidade de escolha. Se você escolher viver longe de Deus, os propósitos dele, as suas promessas, você não poderá desfrutar. Mas se você entender o seu chamado e quiser viver ao lado de Deus, você pode experimentar dos seus planos e propósitos. E há tempo para tudo. O Senhor nos fala através da sua palavra. Tempo de nascer. Nós sabemos que na plenitude dos tempos, Jesus Cristo, Ele se fez carne, Ele nasceu humano, Ele nasceu humano. No tempo certo, Jesus nasceu, e no tempo exato, na Páscoa, o Cordeiro de Deus foi morto. O tempo exato de nascer, o tempo exato de morrer, para que através da sua morte possamos ter vida agora, e com certeza depois que tudo isso acabar, quando Ele consumar todas as coisas, nós poderemos desfrutar de uma vida eterna.
E Jesus foi justamente a semente de Deus. A semente. João capítulo 12, o versículo 24 apenas diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Deus Pai tinha um único filho, seu único filho Jesus. Só que o desejo de Deus era construir, era restabelecer aquilo que se perdeu, era restaurar os filhos perdidos, os filhos pródigos, que se afastaram da sua glória, que pecaram, transgrediram a sua santidade. Então essa semente de Deus, o próprio Filho, veio para morrer, ele caiu na terra, para que de uma só semente, agora pudesse produzir muito fruto, muito fruto. Irmãos, quando nós começamos a pensar no amor de Deus para conosco, nesse amor ágape, nesse amor sacrificial, na nossa mente humana nós não conseguimos entender, nós não conseguimos nem expressar com palavras. O autor do Evangelho de João, ele vai falar que é um amor de tal maneira que ele deu o seu único filho. Você que é pai, eu sou pai, você que é mãe, o que você faria pelo seu filho? Você daria sua própria vida, com certeza. Eu creio, assim como a minha mãe deixou de comer muitas coisas para dar para nós, você já fez isso também muitas vezes. Você deixou de se vestir bem para vestir os seus filhos. E isso é um amor incondicional. Não importa se é bonitinho, se é feio, se é gordinho, se é alto, se é loiro, não importa. Filho é filho, porque traz a sua essência, traz um pedaço de você, traz o seu DNA, as suas características, talvez os seus hábitos, né, o seu gosto, alguma coisa que se pareça com você. Isso é muito tremendo. Só que o amor de Deus, ele supera o nosso amor, ele supera esse amor de mãe. Na terra não existe amor igual, certo? Mas o amor de Deus supera aí em muito. Porque imagina, o amor de Deus entregou o seu próprio filho para resgatar outros filhos, aleluia. Sinceramente, irmãos, será que nós conseguimos entender? Se fosse necessário hoje você abrir mão de algum filho seu para salvar outras pessoas, será que você teria essa coragem, essa ousadia? Tem na internet, eu não sei se eu vou conseguir lembrar de tudo, mas me veio à memória a ilustração, né, que tem como título A Ponte. Era um pai que trabalhava, né, na manutenção da ponte ali, aquelas pontes, né, elevadiças, que ela levantava e abaixava. Ele sempre levava o seu filho junto, mas um dia o seu filho, brincando na ponte, ele caiu naquele compartimento. Se você já viu essa ilustração, você está se lembrando. Se você não viu, veja, tem na internet. E o trem vem embalado, cheio de pessoas, e ele tem que tomar uma decisão naquele momento de abaixar a alavanca e matar o seu filho para salvar todo aquele trem, ou deixar que o trem
sofra aquele acidente, poupe o seu filho, e ele tem aquela decisão, aquela agonia de abaixar e matar o seu filho para salvar as pessoas daquele trem. E aquilo é muito constrangedor, irmão. Quando nós vimos essa ilustração, nós podemos nos colocar um pouquinho no lugar de Deus. E a essa ilustração, o homem não hesita e abaixa a alavanca, matando o seu próprio filho para salvar todo aquele trem. Irmão, qual foi o tamanho do preço que Deus pagou? Impagável para nós, incalculável, algo que não dá para entender. O seu amor é tão grande, tão poderoso, mas nós não entendemos, e às vezes estamos nos queixando com Deus, porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, porque eu não consegui sacar os 600 reais, porque eu não tenho direito nisso, direito naquilo outro. Sabe, irmãos, o que o Senhor tem movido o nosso coração no dia de hoje é mais gratidão por aquilo que Ele já fez em nós, aquilo que Ele já fez. Ele tudo fez, Ele determinou os tempos, e cabe a mim e a você discernir os tempos. Estamos vivendo tempos difíceis, mas não tempos de abandono. Estamos fracos, porém nunca destruídos, abatidos, mas não vencidos, irmãos, porque Ele já nos deu Espírito para nos fazer mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Jesus Cristo te ama, e esse é o meu recado, movido pelo Espírito Santo de Deus. O amor do Senhor vai além do amor de mãe. Está escrito no livro de Isaías: ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho que ainda mama, eu todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. Em outro texto ele vai falar: eu tenho gravado na palma o seu nome, eu tenho gravado nas palmas das minhas mãos o seu nome. E a pergunta que não quer calar: o Senhor te conhece? Ele te conhece? Você já recebeu este amor? E assim como Nicodemos não entendia, talvez você ainda não consiga entender. Nós realmente somos limitados para entender. As coisas espirituais, elas só conseguem ser entendidas pelo Espírito. Carnalmente você não conseguirá entender. Talvez você já ouviu a respeito de tantas profecias, e ainda fica aquela dúvida no seu coração: será que é verdade? Será que eles estão mentindo? Será que isso vai acontecer? Irmão, a Bíblia do Senhor é infalível, ela não falha. Quando Ele lança uma palavra, ela jamais voltará vazia. E tudo o que Ele já instituiu na sua onisciência vai cumprir. Talvez você tenha medo do futuro, talvez você tenha medo de morrer, talvez você tenha medo de ser traído, de ser abandonado, mas no verdadeiro amor não há medo. Encontre o verdadeiro amor hoje. Encontre Jesus, deixe Ele entrar no seu coração, deixe Ele entrar na sua vida e te mudar por inteiro, mudar a sua trajetória, mudar o seu destino, que você possa entender pelo Espírito o seu chamado nessa noite. Amém? Que Deus te abençoe muitíssimo. Aproveite esse tempinho, quando acabar este culto, não faça de qualquer
momento, sabe? Fale com Deus, dobre os seus joelhos. Mais do que uma oração repetida, rasga o teu coração diante do Senhor. Confesse os seus pecados. Quando nós confessamos, o Senhor Ele vem para nos perdoar. É necessário você confessar o nome de Jesus numa oração simples. Senhor, eu creio, eu reconheço que sou pecador e preciso de Ti. Venha ao meu encontro, perdoa os meus pecados. Coloca a Tua alegria em mim, coloca a Tua alegria no meu coração, tira o medo. E você herdará o reino que está preparado antes da fundação do mundo, a qual só os que nasceram de novo podem entrar. Amém? Que Jesus te abençoe mais uma vez. Fica na paz do Senhor.